Oi, gente. A Mãe Bernadette, uma liderança quilombola muito importante aqui da Bahia, foi assassinada em sua casa na frente dos filhos e dos netos. Isso está tomando as manchetes de todos os jornais, né? Quem foi Mãe Bernadette, líder quilombola, assassinada aqui na Folha de São Paulo, né? Ela que é líder do quilombo do Pitanga das Palmares, né? Foi morta na noite de quinta-feira, em Simões Filho. Era responsável por anos de denunciar a violência cometida contra a população quilombola. Vale a pena lembrar que um dos filhos dela, o Binho, foi morto em 2017, né? O território onde vivia Mãe Bernadette, na Bahia, é alvo de exploração e ataques desde o período colonial. Percebam como se trata de uma luta ancestral, como diz aqui o Brasil de fato. Na Carta Capital, o legado de Bernadette Pacífico, líder quilombola assassinada na Bahia. Ela uma das últimas frases dela foi essa aqui. E eu quero destacar a frase que ela falou, né? Mulher negra da vida difícil, mas mesmo assim continuo, porque ser quilombola é resistência. E essa frase deve inspirar a luta daqueles que ainda lutam pelos quilombolas. E ela fazia ela fez várias vezes denúncias de violência, um pedido por pacificação e por proteção à comunidade quilombola, né? E eu vocalizo aqui esse pedido para essa demanda, essa luta social fundamental que a violência contra o filho dela, a violência contra ela, mostram de forma clara que é uma demanda absolutamente necessária. E uma violência muito antiga, né? Como disse, o Brasil, de fato, é uma violência muito antiga. Lamentável. Crime de mando, diz filho da mãe Bernadette, né? Ele disse que é um crime de mando, um crime de execução, não tem para onde correr, igual ao Binho do Quilombo. Eu já perdi meu irmão, já perdi minha mãe, só resta eu sou o próximo. Né? E ele está correto. Se trata de, claro que um crime de mando, tem que se investigar não só os executores do crime, mas também aqueles que mandaram. Isso tem ecos, inclusive, com o que aconteceu com Marielle Franco. Né? Que no caso de Marielle, os executores foram presos, mas até hoje nós não sabemos e não temos a prisão dos mandantes. Né? Tem algumas coisas em comum do movimento social para a política. A mãe Bernadette foi secretária de Igualdade Racial em Simões Filho, ou seja, além de líder de movimento social, ela teve uma atuação dentro da política, né? E falar em política e falar em coisas lamentáveis, o secretário de Cultura da Bahia apagou post com mãe Bernadette porque ele usou a homenagem para divulgar a entrega de obras. Ele falou entre alegria e tristezas numa postagem nas redes sociais que ele já deletou. É de uma insensibilidade enorme. Ele deveria ter feito um post apenas para falar da mãe Bernadette e depois, em um outro dia, em um outro momento, né, ele falava da entrega das obras, não na mesma mensagem. Né? Poderia esperar um dia, né, e deixar essa postagem para ser uma postagem sobre a mãe Bernadette. Mostrou muita insensibilidade o secretário de Cultura. Eu queria destacar na Carta Capital um ato de violência que a mãe Bernadette sofreu. Esse aqui, ó. Além das incorrências ligadas a disputas por terras, Bernadette foi vítima de intolerância religiosa durante uma sessão na Câmara de Simões Filho, na qual foi homenageada e recebeu o título de cidadã local. Com raria, porém, foram distribuídas bíblias cristãs aos homenageados de matriz africana. Esse pai que me sustenta, essa fé que me segura é muito grande, é muita dificuldade, mas eu sei que ele me oxigena, relatou mãe Bernadette no documentário. Olha, essa atitude de desrespeitar a religião de matriz africana é também uma forma de violência simbólica, uma violência de linguagem, né? De achar que no momento que eles estão indo lá na Câmara para defender os quilombola, você usa daquele espaço, né, para dizer para a pessoa para ela abandonar a sua própria fé. É um desrespeito. Né? É um desrespeito. E esse tipo de desrespeito,
ele é claro que não é do mesmo nível daqueles que fazem violência nas terras, mas, e não é do tamanho, obviamente, da violência que o filho da mãe Bernadette sofreu e que ela própria sofreu. Mas existe um traço em comum, existe um tecido que conecta essas violências, que é a violência de desconsideração do direito do outro à terra, do direito do outro à sua própria religião, do direito do outro à sua cultura, a preservação da sua cultura, da memória. E essas violências têm um lastro histórico no Brasil. Um lastro que vem desde a colonização, que vem desde o período colonial e que está na mentalidade de colonizador, né? Que algumas pessoas ainda têm. Né? Que o secretário de Cultura mostra ter. Porque não poderia fazer uma postagem só para a mãe Bernadette, tinha que falar das obras. Porque o pessoal da Câmara de Simões Filho poderia receber a mãe da Bernadette, mas tinha que aproveitar aquele momento para fazer o proselitismo religioso da sua própria fé, sem respeitar a fé da mãe Bernadette. Isso diz muito sobre o quanto a sociedade brasileira é uma sociedade violenta, atrasada e preconceituosa. Uma sociedade que precisa melhorar muito. E que mãe Bernadette lutou bastante pela pacificação, contra a violência e pela preservação da memória do povo quilombola. Do movimento social quilombola. Um movimento que, vamos lembrar, historicamente lutou contra a escravidão, que é uma das grandes chagas da história desse país. E que até hoje tem repercussão na vida das pessoas. Eu só digo meus sentimentos à família da mãe Bernadette e espero que isso inspire a todos os movimentos sociais progressistas se unirem pelas diferentes causas que nos unem. E aqui eu quero dizer o seguinte: todos os movimentos sociais progressistas lutam contra a opressão. Lutam contra a opressão. Mas a opressão de todos as pessoas que são oprimidas, sejam pessoas afrodescendentes, sejam quilombolas, seja a opressão às mulheres, seja a opressão aos mais pobres, aos trabalhadores, todas as formas de opressão. Nós temos que nos unir. Nós temos que produzir o que Ernesto Laclau chamou de equivalências Ernesto Laclau e Chantal Mouffe chamaram de equivalências igualitárias, né? Equivalências entre os movimentos, para que todos os movimentos e todos nós do campo progressista possamos reconhecer a necessidade dessas lutas e a necessidade de construção de uma sociedade que respeita de fato as diferentes religiões, as diferentes tradições culturais e que protege a terra daqueles que têm direito a essa terra. Enfim, é muito lamentável o que aconteceu com mãe Bernadette e deixo essa mensagem de luta e de união aqui nesse vídeo. E coloco o canal à disposição para noticiar sobre o caso quando tivermos novidades sobre os mandantes. Né? Vou acompanhar esse caso. Sempre que tivermos alguma novidade, a gente traz aqui. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau.